dia, galerinha, aqui é a Tia Gabi. Espero que todos estejam por aí, né, assistindo a nossa aula. Alguém lembra da aula da semana passada que falamos sobre o que os corpos produzem som? Lembram, né? Ok. Se não assistiu, vai lá na plataforma de vocês, assistam a aula da semana passada, ok? Hoje vamos fazer o quê? As correções da página 97 e até a 99, tá? Do exercício de vocês do livro de ciências, beleza? Então vamos lá. Ó, primeira questão, fala o quê? Observe as imagens e escreva qual a fonte produtora do som em cada uma delas, né? Qual a fonte produtora do som aqui nessa primeira imagem? Nessa primeira imagem, a fonte produtora do som é o quê? Vibração das cordas vocais, tá? Ao falar, emitimos o quê? Som, certo? A fonte produtora aqui na segunda imagem, né? De som, vibração das cordas do violão, tá? A vibração dessas cordas do violão vai emitir o quê? Som. Terceira imagem, vibração das batidas da baqueta nos tambores, né? Então, vai ser o quê? A vibração dessa batida das baquetas nos tambores, ele vai emitir o quê? É uma fonte produtora de som. Quarta imagem, vibração causada pelo movimento da água, tá? O movimento da água vai o quê? É uma fonte produtora do som, tá? Esse movimento. Segunda questão, de acordo com o que você estudou, o que você entende por som, né? Uma sugestão de resposta, tá? Estudamos, né, que foi falado aqui, sobre o que? Os corpos produzem som na semana passada, né? Então, o que é um som, né? O som é o quê? Um resultado de um movimento vibratório que provoca o quê? Uma perturbação no meio, cujo efeito é capturado por quê? Por seus ouvidos, tá? Então, isso é uma sugestão de resposta para vocês colocarem na questão 2 de vocês, certo? Na 3, leia a informação a seguir e depois responda ao questionamento. Os morcegos possuem o quê? Um sentido adicional, chamado de ecolocalização, que funciona como que um sonar emitindo ondas com mais de 200 Hz. Esse recurso auxilia no que? Os morcegos a desviar de obstáculos e capturar presas durante o voo noturno. Por que não conseguimos ouvir essas ondas emitidas pelos morcegos, né? Por quê? Porque essas ondas são emitidas em frequências muito altas, ultrassons, sendo imperceptíveis ao ouvido humano. Mas o que é uma ultrassom, né? É um som cujas ondas sonoras possuem frequência acima do limite audível para o ser humano. Ou seja, acima de 200 Hz. Então, acima de 200 Hz, né? Não a frequência é muito alta. Então, ela é imperceptível ao ouvido humano, ok? Continuando. Encontre no diagrama abaixo as seguintes palavras que completam o texto a seguir. Líquidos, ondas sonoras, ar, som e metais. Então, aqui, ó, líquidos aqui, ondas sonoras, achei o ar, sons e metais. Certo, ok. Aí, aqui fala assim, vocês vão completar o textozinho abaixo, né? Os metais, vocês completam com metais. Os líquidos e o ar são exemplos de bons condutores do som, né? As vibrações originam as ondas sonoras. Quem são os bons condutores de som? Sabemos que são o quê? Os líquidos e os metais, por exemplo, ferro, alumínio, ouro, né? A água, certo? Aí aqui pede assim, ó, assim, como o som é percebido nos seres humanos, né? Ele é percebido através do quê? No receptor sonoro, tá? No nosso caso, são os o quê? O ouvido, tá? No nosso caso, o receptor, né? O que recebe o som, né? É o ouvido, certo? Nos nossos ouvidos, ok? 6. Como o som é emitido pelos seres humanos, né? Pelas cordas o que? Vocais, tá? Então, o som emitido por nós, seres humanos, são o que? Emitido pelas cordas vocais. 7. Quais são os sons que deixam você? Aí uma resposta pessoal, né? Alerta, tranquilo e inquieto. Na minha opinião, né?
a minha resposta pessoal, né, que me deixa alerta, por exemplo, é o toque do despertador, tranquilo, o barulho de uma cachoeira, né, por exemplo, inquieto, o cachorro latindo, né, me deixa inquieta. Aí vocês vão colocar aqui na 7, uma resposta pessoal de vocês, ok? 8. Leia a história do eco e depois pesquise e explique o fenômeno da maneira científica, tá? De maneira científica. Antes do aparecimento da física, os antigos tinham uma explicação para o fenômeno da reflexão das ondas sonoras. Eco, em grego, ekno, era uma ninfa que um dia teve o azar de ver Narciso, o rapaz mais belo do mundo, e de se apaixonar loucamente por ele. A ninfa acabou se transformando num rochedo, resseguida de amor não correspondido. A única coisa que ela podia fazer era repetir o final das palavras que eram lançadas em sua direção. Então, ele está pedindo aqui, aí vocês vão colocar aqui, né? Pediu sim, leia a história, né, do eco e depois pesquise e explique o fenômeno de maneira científica, né? De maneira científica, uma sugestão de resposta aqui para vocês colocarem é o quê? O eco é a repetição de um som após uma reflexão num obstáculo, constituído de quê? De um material que não absorva o som, como a madeira ou o metal, tá? Então, vocês poderiam pesquisar na internet, tá? E responder a questão 8 de vocês, certo? Então, ele pediu para vocês explicar esse fenômeno de maneira científica, tá? Uma sugestão de resposta para vocês colocarem no exercício 8 de vocês, certo?